E já estamos em perigo. Quando me tornei secretário-geral da OTAN no ano passado, avisei que o que está acontecendo na Ucrânia poderia acontecer também com países aliados. Temo que muitos estejam complacentemente calados. Muitos não sentem a urgência e muitos acreditam que o tempo está a nosso favor. Não é assim. O momento para a ação é agora. O conflito está à nossa porta. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e devemos estar preparados para a dimensão da guerra que os nossos avós e bisavós enfrentaram. Imaginem, um conflito que atinge cada lar. Não vejo lógica na forma como ele fala de algum pânico e desespero. Não, ele é um idiota. Ele sabe, se você for pensar na Segunda Guerra Mundial, 13 países da Europa invadiram a Rússia, a União Soviética. Romenos, húngaros, italianos, espanhóis e franceses. A Rússia não os invadiu. A União Soviética não os invadiu. Eles é que invadiram a União Soviética, a Rússia, certo? Então, sejamos bem claros sobre quem tem sido o agressor ao longo da história ali. Não foram os russos. Isso é o ponto número 1. Número 2, a Rússia está completamente ignorando as provocações que são detalhadas no livro de Scott Horton, Provoked, sabe? Presidente por presidente, começando com George H.W. Bush, continuando com Bill Clinton, continuando com George W. Bush, continuando com Barack Obama e continuando com Donald Trump. A NATO fez da Ucrânia um membro de facto da NATO desde 1995. Em 1997, já havia uma base de facto da NATO no oeste da Ucrânia, em Yavoriv. E muitas atividades diferentes foram realizadas lá. Atividades que eram de natureza ofensiva. O Comando Europeu do Self-War tinha publicado algo, acho que já o removeram, mas eles estavam a descrever um treino de guerra cibernética que estavam a realizar e especificamente identificaram-no como ofensivo, não defensivo. Então, veja bem, a retórica por parte dos europeus está se intensificando cada vez mais. Eles não possuem nenhum recurso para combater. Os exércitos deles não são absolutamente páreo para os russos, e os russos eles desejam apenas ser deixados em paz. Eles querem que a Europa tire suas malditas mãos e pare de colocar armas nas fronteiras da Rússia, às quais ela precisa reagir. Então, eu acho, sabe, Martin Armstrong diz que o computador dele prevê que haverá, sabe, uma guerra lá por 2026. Será? Isso pode ser verdade. Os europeus podem simplesmente ir em frente e provocar isso a ponto de o conflito se espalhar. Mas, sabe, a Rússia não está a fim de sair e ocupar a Europa. Para quê? A Europa não tem absolutamente nada que alguém precise, francamente. Ela tem, sabe, o seu status. Como, se assim o quiserem, o próprio centro da cultura ocidental e também os criadores da Revolução Industrial. Os grandes líderes na ciência, na arte, na música, percebem isso tudo. Isso é história agora. Eles já não são mais o principal centro de desenvolvimento científico, sabe? Não se tem o equivalente a um Vale do Silício ou os centros de pesquisa que, sabe, povoam a China e a Europa. A capacidade industrial diminuindo, desaparecendo, a estabilidade econômica desses países ficando mais fraca, não mais forte, e a Rússia quer invadi-los. Para quê? Sabe, eles não têm recursos naturais. A Rússia tem todos os recursos que quer. E eu fico tipo, eu fiz... Pagar a pensão. O quê? Pagar a pensão, sabe? Pois é. É exatamente isso. Então... De fato. Martin destacou isso, né? Por que a Rússia precisaria, na final, invadir, sabe, a França?
Sim, não é. Sabe, a justificativa de Adolf Hitler para se mover para o leste era o Lebensraum. Sabe, precisamos de espaço. Dê-nos terra, muita terra, do lado ensolarado de... Sabe? Ainda não queria ser cercado. Bem, a Rússia faz isso. A Rússia tem muita terra. Ela cobre a 11 fusos horários. Literalmente metade, quase metade do mundo. Isso é um território tão vasto que, sabe, a pessoa comum simplesmente não consegue nem sequer conceber ou compreender a sua imensidão. Então, sabe, a Rússia não tem a intenção de sair e ocupar a Europa. Mas a Rússia não vai se deixar intimidar e não será ameaçada pelo Ocidente. E o Ocidente é quem tem tentado agressivamente minar e interferir nos assuntos internos da Rússia. E quando a Rússia reage, eles são acusados de serem, sabe, o agressor. Então, o outro ponto, Larry, neste vídeo que eu te mostrei, Mark Rutte, ele está falando que o tempo não está do lado deles e que eles precisam agir o mais rápido possível. Que tipo de ato, sabe? Que tipo de reação ou que ação eles podem fazer para... O que está acontecendo na Ucrânia? E eu não sei mais o quê. Os ucranianos não vão conseguir lutar contra os russos, mas, pois é, bem, eles estão a sangrar até a morte. É como se alguém levasse um tiro e atingisse uma artéria e começasse a sangrar, sabe? O sangue começa a sair do corpo e a um ponto onde o sangue acaba e a pessoa morre. Bem, estamos testemunhando a morte lenta da Ucrânia agora. E, na verdade, parece que, de facto, acelerou bastante nas últimas 3 semanas. Quando, como se sabe, basicamente, Pokrovsk, Minograd, Kramatorsk já caíram e Siversk também caiu. A próxima grande será o Sloviansk. Sabe, a Rússia está, eles entraram numa nova fase. Eles não precisam se preocupar em ter que esperar pela primavera. Eles lutam durante o inverno. E eles estão pressionando cada vez mais a Ucrânia. Então, o que a Europa poderia fazer? Bem, a Europa poderia decidir. Vamos mobilizar. Vamos chamar todos os nossos reservistas e começar a mover nossas tropas para a Ucrânia. Eles serão mortos. Assim que entrarem em território ucraniano, os russos vão matá-los. E nenhum dos países europeus tem sistemas de defesa antiaérea para parar os mísseis russos. E, francamente, as tropas europeias, mesmo que chamassem a reserva, não estão treinadas para fazer nada agora. Eles têm uma capacidade muito, muito, muito limitada. Então, estas são apenas, não quero chamá-las de ameaças vazias. Acho que eles são sérios ao fazer as ameaças, mas têm uma capacidade muito restrita no que podem realmente fazer. Larry, você viu... eu não sei se você chegou a ver um artigo no Político. Eles estão falando do Core 5 em vez do G7. O que é isso, Larry? Eu acho que é alguém da administração Trump tentando encontrar uma forma de sabotar os BRICS, sabe? Os 5 principais, vejamos. Seriam os Estados Unidos, Japão, Rússia, China e Índia. Índia, isso mesmo, sim. A Rússia e a China não estão nem um pouco interessadas em se associar ao Japão. Sabe, de novo, o que o Japão tem a oferecer? Bom sushi. Sabe, mas eles, novamente, não são mais a potência industrial que um dia foram. Sabe, isso é alguém tentando ser muito esperto, pensando que pode sabotar o BRICS. O trem do BRICS já partiu da estação e os Estados Unidos decidiram não embarcar. E foi uma péssima decisão. O BRICS é o futuro da economia internacional. Porque eles não vão ser restringidos pelo G7 e não vão ser, eu suponho, ameaçados pela força do dólar americano. Eles vão mover-se para fora do dólar americano e o
ir para onde as suas moedas respectivas estão a ser usadas. E a China já criou um sistema de liquidação internacional, o CIPS. Era um sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços, acho que é CIPS, é o que significa. E o sistema ocidental, o SWIFT. Agora, percebemos que é um nome irônico, porque é tudo menos rápido, não é veloz. Se quisessem dar-lhe um nome preciso, poderiam chamá-lo de melaço frio, que é bem espesso e se move muito lentamente. Isso é SWIFT. Está desatualizado. É um chicote de carroça no mundo das finanças internacionais. Os chineses criaram um Bugatti, um Lamborghini Uhum. É algo que se move rápido, veloz, digital. Então, novamente, o Ocidente está ficando para trás em toda uma variedade, ou toda uma, área em termos de tecnologia, educação, inovação científica. Esse pêndulo agora pendeu para a China e para a Rússia. O caso do Japão, que você mencionou, é de alguma forma complicado, porque parece que os Estados Unidos estão tentando trazer o Japão para o Conselho de Segurança da ONU, se quiserem adicionar outros países, sabe? E se o Japão, entrar para o Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, não sei, estão a considerar a possibilidade de um membro permanente no Conselho de Segurança. Sim, isso, claro, influenciaria o poder ou a influência, a alavancagem que a Rússia e a China possuem hoje em dia. Eles não concordariam com isso de forma alguma. Não, de jeito nenhum, impossível. A Índia deveria estar lá antes do Japão, sem dúvida. Quer dizer, o Japão, A Índia, vejamos, as 4 maiores economias do mundo agora, em paridade de poder de compra. China, os Estados Unidos, Índia, Rússia. O Japão não entra na lista. Mas, o que estamos vendo junto à reordenação do sistema financeiro internacional, onde o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional se tornarão cada vez menos importantes, enquanto os países BRICS estabelecem alternativas. De forma semelhante, eu acredito que as Nações Unidas acabarão por se tornar irrelevantes, porque a política será vista como simplesmente muito pesada e excessivamente burocrática, e pela recusa da ONU em efetivamente defender os seus próprios princípios. Olha, Israel deveria ser expulso da ONU na hora. Eles nem deveriam poder cruzar o limiar, mas lá estão eles, protegidos pelos Estados Unidos, pela França e pelo Reino Unido. Então, onde é que é preciso considerar que existe uma crescente frustração no Sul Global com o facto de que a Organização das Nações Unidas tem sido basicamente apenas mais uma ferramenta que os imperialistas ocidentais poderiam utilizar para tentar controlar o Sul Global. E, como você sabe, eles perderam a credibilidade. Sim, uma das interpretações do novo documento, o documento NSS, é que os Estados Unidos querem se voltar, para o hemisfério ocidental. Mas ainda assim, o principal alvo, o principal inimigo continua sendo a China. E o que é isso, Eles estão realmente pensando que podem separar a Rússia da China? Bem, eu diria que ponho em questão a relevância total de um documento que trata da estratégia de segurança nacional. Quais foram os pontos-chave da estratégia de segurança nacional de Biden de janeiro de 2023? E ninguém o cita, o menciona e diz, olha o que disseram aqui. O mesmo para o de Trump, que foi feito em 2017 e 2018. E voltar ao que foi feito sob Biden e o que foi feito. Então, não acho que esses documentos sejam terrivelmente relevantes, a não ser que reflitam o pensamento atual da época. Sim. Mas não se traduz necessariamente em um plano de ação. Isto não é. Os chineses fazem planos quinquenais e, por Deus, eles realmente há marcos e as pessoas são responsabilizadas e há coisas a fazer pelo caminho. Então,
Isso não é como um plano chinês de 5 anos. Não, o tom deste documento de segurança nacional, como você disse, eles, cito, vão voltar para o hemisfério ocidental. Eu não sabia que tínhamos saído, ok? Nós sempre afirmamos nosso controle, nossa dominância aqui no Ocidente, mas simplesmente não temos investido muito dinheiro lá ultimamente. Agora estamos na costa da Venezuela e, novamente, não faz o menor sentido. O outro dia, sabe? Ok, você sabe qual é aquele petroleiro que foi apreendido na costa da Venezuela? A história era que o navio transportava petróleo do Irã para a Venezuela. Por quê? A Venezuela tem petróleo. Quer dizer, é como se eu dissesse, sabe de uma coisa? Eu vou pegar meu caminhão e ir até o Maine e então eu vou em New Hampshire carregar a caçamba dele com neve e levar essa neve para o Alasca, porque o Alasca, o quê? Por favor, que diabos está acontecendo? Sabe, tem alguma coisa, sabe, eu não sei, isso foi noticiado e todo mundo disse, sim, e eu fico pensando, mas o que é isso? É algo de muito errado nessa história? Você não, sabe, não se leva neve para os esquimós, eles já têm de sobra. Você não leva petróleo para a Venezuela, certo? Mas este esforço dos Estados Unidos para tentar provocar uma ação militar de Maduro para que os Estados Unidos possam justificar destruir o país ou tentar destruir a liderança, decapitar os venezuelanos. Vimos isso outro dia, onde havia 2 jatos de combate não sei se eram F-35 ou F-16, voaram sobre o Golfo da Venezuela, penetraram o espaço aéreo venezuelano e isso eu acho que foi feito de propósito para ver se os venezuelanos atirariam mísseis antiaéreos contra eles. Não o fizeram, não morderam a isca. Então, sabe, os Estados Unidos, os venezuelanos até agora parecem seguir o conselho de Jesus, eles continuam dando a outra face. Não. Continuem a provocá-los, sem parar. Anda lá, bate-me, opa, provoquem-nos, anda, bate-me. Por quê? Porque queremos poder dizer, vês, ele bateu-me e eu tive de reagir. É infantil. A presença dos Estados Unidos lá fora, assim, está custando muito dinheiro aos Israelis e está colocando uma pressão sobre as capacidades militares dos Israelis. Eu acho que, na verdade, uma das razões para aquele petroleiro ter sido atacado foi uma espécie de missão de treinamento para os SEALs que estão lá. Deles algo para fazer, porque senão eles ficam sentados no convés, sabe, desses navios, tentando, sabe, correr, tentando manter a forma, mas eles estão, sabe, você ainda está num navio de cruzeiro, essencialmente não há muito que você possa fazer. Então, quanto mais tempo eles ficam lá fora, mais a capacidade deles de conduzir operações de combate se degrada e piora. Larry, o outro cenário era que se tratava do petróleo do Irã e da Venezuela indo para Cuba. E Pode ser. Bem, Sim. Isso faz todo o sentido. Os cubanos precisam disso. Sim. Mas por que precisam receber do Irã ou dessa combinação Irã-Venezuela? Sim, quer dizer, sabe, a Venezuela poderia enviar independentemente ou o Irã poderia enviar independentemente, mas, de novo, então, nós não temos a história completa sobre o que realmente estava acontecendo. É por isso que encorajo a todos a qualquer coisa que seja noticiada, sempre ver com ceticismo, sabe? Sim, você sabe o que você mencionou sobre a Venezuela? A Venezuela é um país cristão, Larry. Eles estão tentando pintar a Venezuela como um país comunista, sabe? Eles fazem isso, eles fazem aquilo. Mas talvez muitas pessoas, mesmo na nossa audiência, não saibam qual é a verdadeira realidade da Venezuela. Mas é totalmente diferente. Sempre que eles querem arrumar briga com alguém, se lembra, com o Putin, com o Xi lá na China, né? Uma China comunista, né? O Putin é comunista e o Maduro é comunista, mas... Sim. Mas e quando você volta
O que isso ainda significa? Então, como a China comunista? A China tem uma capacidade industrial que supera a dos Estados Unidos. Ela agora assumiu a liderança em muitas áreas tecnológicas, particularmente na produção de robôs e fábricas de robôs que constroem coisas.